Olá, na pauta de hoje, educação. No mês de outubro comemora-se o Dia do Professor. E para fazer reflexões sobre essa profissão, meu entrevistado é o professor Antônio Mendonça Bilharinho. Ele foi professor e diretor de escola de estabelecimentos, tanto do ensino fundamental e médio como do ensino superior, por vários anos. Seja muito bem-vindo ao programa, professor. Muito obrigado. É com muita alegria que aqui estamos, inclusive um canal Câmara, exatamente porque Câmara, Poder Legislativo, isso vai falar sobre política da educação. E o vivenciar a política da educação, o se entregar nessa caminhada. Eu diria que nesses 52 anos foi altamente gratificante o caminhar na educação, inclusive diferenciando o professor do educador. Então, como é que é esse conceito, né? Porque às vezes tem sido esse debate. Eu tenho para comigo que professor é aquele que transmite conhecimentos, é competente, eficiente. E o educador, além de ser competente, eficiente, ele, além de conhecimento, ele transmite vida. Então ele é mais abrangente. Muito mais abrangente, porque em toda profissão, nós devemos colocar alma e coração. E algo de fundamental importância na nossa caminhada, em qualquer setor da vida humana, é exatamente o testemunho de vida, a coerência, o comprometimento. Então, até aproveito estar aqui, Câmara Municipal, prédio dela, que, como eu disse, quando me encontrei com você, ao subir as escadas, eu me lembrava de meu avô Jaime Soares Bilharinho, o espanhol Jaime Soares Bilharinho, sendo vereador à Câmara Municipal de Uberaba. O meu tio Luiz Soares Bilharinho, que só conhecia através de fotografia, também membro dessa casa. E o outro meu tio, José Soares Bilharinho, o médico, também fazendo parte dessa casa como vereador. Então, tudo isso é gratificante na nossa caminhada, né? Nos mostra exatamente que através do Poder Legislativo, através da política, nós exercemos a educação. Bom, isso demonstra que o senhor de longa data já tem uma intimidade com a política e com as políticas públicas para a educação. Como o senhor disse, o senhor até foi secretário municipal de educação aqui também. Como é que foi essa experiência? Eu tive a aventura de participar do governo do médico Silvério Cartafina Filho como secretário municipal de Educação e Cultura. Naquela oportunidade, a arrecadação do município era muito pequena. A população ainda era relativamente pequena. Então, faltava recursos. Eu me lembro com muito carinho e tristeza ao mesmo tempo, porque as professoras que atuavam, as educadoras que atuavam na zona rural, elas faziam tudo. Elas cozinhavam, elas arrumavam, elas cuidavam das crianças, elas faziam a alimentação, a merenda escolar, e eu até brinco, né? Naquele momento, pouco que sobrava, ela transmitia conhecimentos, transmitia educação. Então é altamente gratificante a gente relembrar esse passado, verificar que a biblioteca municipal daquela época, com poucos volumes, a campanha que foi feita na cidade, a colaboração dos empresários para o aumento do acervo da biblioteca. Eu me lembro assim com muito carinho, com muita saudade, como é bom poder participar da vida pública, como é bom estar caminhando com o povo, como é bom estar dentro das escolas. Eu considero a escola como um templo que deve ser amanhado de joelhos, é um sacrário. Então, durante todo esse tempo, 52 anos na educação, exercendo as mais diversas atividades, como professor, como diretor, eu tenho uma saudade muito grande. E a saudade, quem sente saudade é porque tem amor, né? Amor gera saudade. Então eu sinto um amor muito grande e uma saudade intensa.
E o que é interessante, a saudade abraça, a saudade machuca, a saudade encanta, né? A saudade nos alegra. Então, exatamente, né? Em aqui chegando, e você me relembrando, inclusive, aquele tempo que nós passamos na Faculdade de Ciências Econômicas do Triângulo Mineiro, minha aluna de Geografia Econômica. Exatamente. E vendo esses ex-alunos, todos realizados, todos dando testemunho de vida, competentes, eficientes, comprometidos, sobretudo com a coisa pública, porque eu tenho uma paixão pela coisa pública, né? Aquilo que é do povo, o bem comum, ele tem que ser tratado com muito respeito. Então isso me faz com que eu fique pensando sempre nisso aí e estudando. Hoje, por exemplo, enquanto estava num consultório médico, eu estava lendo a teoria política de Norberto Bobbio, o grande político, o grande professor italiano, né, que nos deixou trabalhos magníficos, que muitas das vezes nós nem conhecemos aqui no Brasil. E já tem mais de 12 obras publicadas dele aqui, né, já falecido. Então, eu vejo com muito critério, por exemplo, a propaganda eleitoral, a propaganda dos candidatos, sejam eles prefeitos, sejam eles vereadores, sejam eles candidatos a deputado federal e estadual, sejam eles candidatos a deputado à presidência da República, falando, por exemplo, educação em tempo integral. Eu não sei como é que eles vão fazer educação em tempo integral, porque a educação em tempo integral eu vou reduzir as vagas na escola. Porque se eu tenho 1.200 alunos, eu vou ter que reduzir na educação em tempo integral para 600, porque ele vai ficar o dia todo na escola. Ele vai ter aulas, ele vai ter o café da manhã, ele vai ter no mínimo mais 2 alimentações, né, durante o dia. Isso é caro. É um investimento. Isso onera. Né? Então, falar, por exemplo, que em Uberaba nós temos escolas municipais e estaduais em tempo integral, eu questiono. Sabe? Dentro eu questiono desse panorama, porque alguma escola com 2 turminhas em tempo integral, inclusive eu sinto discriminação. Por que os outros não podem participar? Se os outros não podem participar, eu não vou conceder a 70 num universo de 1.200, 1.500 alunos. Eu estou deixando de lado, né? Então, dentro desse universo aí também, desse raciocínio que o senhor está fazendo, professor Bilharin, vamos falar das cotas para as universidades. Como é que o senhor vê esse advento, essa implementação das cotas para os negros, para os índios, para os que vêm das escolas públicas? Olha, sinceramente, eu considero altamente discriminatório. Eu abrindo cotas para negros, para pardos, para índios, amarelos, por que eles não podem participar como os brancos, né? Na etnia branca? Por quê? Porque eles não recebem a mesma orientação? Não, aí vem a desculpa que eles foram escravizados e nós, em escravizando-os, nós brancos, em escravizando-os, nós mutilamos, inclusive, a caminhada deles, eles não conseguem caminhar. Eu tive muitos e brilhantes alunos negros, da etnia negra, brilhantes, e estão aí dando testemunho, não precisaram de cota, e um deles, no curso de Direito, fez, naquela época era monografia, ele fez uma monografia exatamente sobre isso. Quer dizer, não aceitando esta discriminação de cotas para negros, etc. O governo tem que possibilitar aos pobres, porque só eles são pobres? Não são só eles pobres, né? Tem da etnia amarela, tem da etnia negra, tem da etnia branca, que eles são pobres.
extremamente carentes. Aí eu pergunto, numa biblioteca onde os jornais estão dando notícia que está estragado o sistema de refrigeração, por que não conserta isso? Nós temos que dar melhores condições, nós temos que ampliar, aumentar as bibliotecas. Aí eu coloco assim, alguém disse, não sei quando, não sei onde, que uma escola é uma biblioteca cercada de salas por todos os lados. Eu digo também a mesma coisa. E também de quadras por todos os lados. Por exemplo, o trabalho com o esporte, o trabalho pedagógico do esporte, isso é antigo. É tão antigo que na Grécia eles já faziam isso. A frase latina que foi aproveitada dos gregos, mens sana in corpore sano, ela é tirada dos gregos, que eles cuidavam do físico e para desenvolvimento intelectual. Quer dizer, quem tem boa disposição física, tem boa disposição intelectual, tem disciplina, pode sentar e estudar. Ainda mais hoje, com os recursos que nós temos, né? Então, da tecnologia. O senhor é graduado em Direito, especialista em Direito Público, né? E também fez opção, assim, pelo magistério. Eu já queria entrar também nessa questão aí. O que mudou muito nesses últimos anos em termos de educação no Brasil? A tecnologia é uma dessas ferramentas de mudança? Que ajudou. Que ajudou. Eu acredito que ajudou. Uhum. Eu não tenho críticas ao sistema. Eu tenho críticas à maneira como nós usamos. Por exemplo, pegar esse aparelhozinho, um tablet, e entregar para menino de escola pública é exatamente não ter noção do que vai ser aquilo na mão dele. Ele não vai ter orientação nenhuma, ele vai ficar brincando, quando não, como tivemos aí, foram assaltados, levados, material de ruim qualidade. É o problema da licitação. A licitação é um problema seríssimo. Quer dizer, ganha quem oferece por menor preço. Mas não é bem assim, né? Que é um requisito que está na legislação, né? Mas não pode ser assim, né? Tem que ser qualidade do produto também. No processo licitatório tem que se colocar o tipo de produto, né? Qualidade do produto, porque não adianta nada. Então não se dá computadorzinho para menino. Claro que não precisa, porque a escola tem a sala específica com excelentes computadores, os mais sofisticados e os monitores. Não adianta eu ter a sala, é igual eu ter biblioteca, coloco o livro lá, não tem ninguém para orientar. A biblioteca fica no lugar de eu mandar aluno quando falta professor. Não é o lugar da biblioteca. Não pode ser assim. Então eu tenho que ter a preocupação na escola com o ambiente dela. Veja, eu falei em biblioteca no centro, eu falei nas quadras ao redor, eu falei nas salas de aula, a presença do professor, né? Professor amigo, professor que tenha conhecimento, professor bem com a vida. Mas como, aí poderiam dizer assim, mas como pode ele estar bem com a vida se ele ganha tão mal, né? Mal remunerado. Essa conversa eu já ouço assim, há mais de 60 anos, que o professor é mal remunerado. Isso não vai mudar. Professor, mas o que tem mudado na educação infantil? Como é que o senhor analisa a educação infantil? Essa questão assim do lúdico, né? Olha, a educação infantil, ela cresceu muito, ela se desenvolveu muito, porque uma coisa que eu valorizo no governo federal, no Ministério da Educação, é exatamente o investimento no município. O dinheiro que se investe no município para a educação, ele é fantástico, fantástico. E muitas das vezes ele é insuficiente, claro que ele é insuficiente. A população cresce, bairros novos aparecem,
mais prédios para escolas, etc., né? Mais escolas infantis, porque o crescimento é acelerado, né? Mas a escola infantil, ela tem exatamente uma condição de apresentar um trabalho muito melhor do que o de ontem. Da minha época, lá no início, a escola era muito presa à sala de aula, o lúdico era muito pouco. Hoje não, hoje nós temos recursos em que o lúdico, a biblioteca infantil, etc., ela possibilita o enriquecimento da criança. Quer dizer, a criança sente prazer maior em estar dentro da escola, porque naquela época ela sentia também. Ela sentia porque as pessoas estão lá para acolher. E outra coisa importante no professor, ele precisa saber cuidar do aluno, ter amor pelo aluno. Eu digo assim, educação é um ato de amor. Não, mas isso está ultrapassado, né? É uma profissão como outra qualquer. Não, ela é diferente. Ela é diferente como a profissão do médico, como a profissão do enfermeiro, das outras áreas de saúde. O envolvimento, o comprometimento é diferente, porque eu tenho que saber cuidar. Mas, professor Bilarinho, veja bem, nós temos muitas queixas e muitos casos, muitos fatos mesmo que a gente acompanha, fatos jornalísticos, dos alunos que passaram assim, a ter um enfrentamento muito grande com professores. Os professores se sentem desrespeitados, sem aquela autoridade que na minha época também existia. Quando o professor entrava na sala de aula, a gente ficava de pé para recebê-lo. Antes a gente cantava o hino nacional. É claro que são épocas que a gente tem como citar, como referência, né? Mas existe uma mudança. Por que hoje acontece muito isso, de muito conflito entre professor e aluno? Eu diria que é a ausência dos pais na escola. É um trabalho que deveria ser preocupação primeira da escola, é levar os pais lá para dentro, para que eles convivam. Existe até um programa do Ministério da Educação, Escola Aberta. Esse era o meu sonho de há muito. A escola aberta à comunidade no final de semana. Mas quem vai cuidar dela? É o professor? Eu falei assim, é o professor, é o diretor, é o vice-diretor. Faça um rodízio, pessoas da família, os alunos maiores se envolvendo no processo. E a escola aberta para uso da biblioteca, para uso da sala de computação, para os pais aprenderem também. As quadras, veja bem, mas não tem. Então nós temos aí o PROET, Programa de Educação em Tempo Integral. Ele não é Programa de Educação em Tempo Integral. Criaram um nome, porque esse é o programa Mais Cidadania do Ministério da Educação, que é exatamente possibilitar, juntamente com o Ministério do Esporte, possibilidade que ele saia da rua, que ele tenha um lugar para a prática desportiva, ele tem um lugar para aprendizagem teatral, canto coral, etc. Então, esse é o PROET nosso. Agora, o PROET nosso, Programa de Educação em Tempo Integral, é lá dentro da escola. E como que nós vamos ter na escola espaço suficiente para isso? Porque lá na escola, cada escola vai resolver. Então, é uma utopia. Mas nós podemos resolver como nós estamos resolvendo, né? Com a educação, segundo tempo, do Ministério dos Esportes, né? Segundo tempo, junto com o Ministério da Educação, Ministério das Cidades, Ministério da Cultura, todos eles se juntam. Professor Bilarinho, então é o seguinte, pelo que eu estou assim, fazendo uma leitura, né? Quando a gente vai tecendo esse diálogo, que a pessoa se forma pelos conhecimentos e pelos saberes da escola, da família, da sociedade, né? Que aí envolve os amigos, os vizinhos.
E essa proposta do senhor de envolver a comunidade faz com que todos nós, ou cada um, se sinta responsável pela formação do aluno. Todos nós somos. A comunidade é responsável. Por exemplo, andando, já que nós estamos aqui na Praça Rui Barbosa, eu passo frequentemente no ponto de ônibus, a limpeza pública fica a desejar, porque coletor de lixo, eles tomam lanche antes de pegar o coletivo e não tem nem o lugar onde jogar, joga no chão. Então, muitas das vezes, a situação é de uma sujeira muito grande. Tem um gradil, que é, eu não sei, para escoamento de água pluvial de prédio, ele está todo cheio de papéis, etc., que ninguém limpa. E aquilo ali vai saindo, né? Vão julgando. O próprio barzinho, o próprio café, deveria ajudar também. Todos nós somos responsáveis. Todos nós somos responsáveis pela limpeza pública, todos nós somos responsáveis pela escola, todos nós somos responsáveis pela administração pública. Quer dizer, nós não podemos dizer assim, prefeito, secretários, pessoal da prefeitura tem que resolver isso. Não, se não houver a participação efetiva da população, o problema da água é um deles. O problema da água, esse problema da água, ele já é visto há muitos e muitos anos e nós não resolvemos. É uma falta de educação? Lavando a rua, passeio, jogando água fora. Eu faço, no condomínio edilício, onde eu vivo, como síndico, eu faço campanha no elevador com referência ao problema da água. Mas não é agora não, era antes já. Quer dizer, tentando sensibilizar a população para a economia. Porque chega o presidente do CODAL, Luiz Guaritá Neto, meu ex-aluno, tá? Ex-prefeito, né? Ex-prefeito. Chega e fala assim, não haverá racionamento. Depois ele vem e fala que haverá racionamento. Não podia imaginar, não poderia imaginar que nós iríamos viver essa situação no Sudeste, né, de essa seca tremenda? Bom, mas alguma coisa deveria ter sido feita. Eu não sei, por exemplo, se seria viável poços artesianos nesses bairros longínquos, população muito grande, reservatório e o poço artesiano para jogar água dentro. Eu não sei se o lençol freático suporta essa retirada da água, que inclusive ele pode ceder. Eu não sei. Eu não sou geólogo, né? Isso aí cabe aos geólogos estudarem, ao governo municipal estudar, porque essa seria uma forma. Até nós construímos uma represa, agora nós vamos represar o quê? Não tem água? Não tem água para ser represada, né? Até o Rio São Francisco, a fonte secou. Veja bem, nós matamos o São Francisco, né? Matamos por quê? Porque nós colocamos fogo, porque nós destruímos a vegetação na nascente do rio. Isso é elementar. Me parece que é uma falta, então, está dentro da próxima pergunta aqui, que é a questão do analfabetismo. Eu tenho aqui um termo que eu fiz um levantamento, professor. Nós temos 13 milhões de analfabetos acima de 15 anos de idade no Brasil. Essa foi uma pesquisa nacional, por amostras em domicílios, né, que indicou que esse índice de 2012 para 2013, ele caiu em 0,4%. O senhor acha esse percentual significativo? Não. Ainda temos um grande número de analfabetos no país. Temos um grande número e eu acredito que os governos municipais, estaduais e o federal deveriam estar preocupados com isso. Porque me falar que é fácil governar um povo analfabeto, eu acredito que é muito mais fácil governar um povo alfabetizado. Porque, pelo menos, a maioria vai entender a minha fala. Eu estou falando, eu estou mostrando, né? O que vai acontecer, o que está acontecendo. Então,
Esse analfabeto, ele não sabe, ele não pode perceber essas coisas. Eu diria que ele fica surdo, mudo, né, cego. É um horror o analfabetismo. E fica alheio ao que está acontecendo. Exatamente. Vai dificultar, inclusive, as administrações. Que nós temos esse analfabeto que não sabe ler e escrever, e nós temos um analfabeto funcional, né, professor? Sim. Que ele sabe ler, escrever, mas ele não sabe interpretar uma realidade, um texto, ele não quer. Ele não quer, ele é rebelde, né? Rebelde sem causa, mas ele é rebelde. Então ele gosta de se manifestar, né? Ele gosta de ser contra. Então nós vamos ter que receitar sal de fruta para ele. Porque não tem como. Quando eu disse da escola, abertura da escola à comunidade, já imaginou todas as escolas em todos os bairros abertas no domingo e a comunidade ali dentro, os pais com os interagindo, recreando, né? Quer dizer, felizes. Agora, nós precisamos conquistar os pais, a confiança dos pais, levar os pais para dentro da escola. Não é para chamar a atenção de pai, não. Né? Por exemplo, eu vou trabalhar, por exemplo, na pastoral carcerária. Eu chego lá, vou ter entrado em contato com o recluso e dizer para ele: tá vendo, meu filho, o que você fez? Você matou e tal? Tá vendo? Deus castigou. Mas não é por aí, né? Deus não castiga, não. Professor Bilarim, teve um avanço aí, né, assim, que esse sim, ele é muito interessante, que foi o acolhimento das crianças portadoras de necessidades especiais nas escolas. Que antes elas ficavam distante, à margem, né? Há realização no país de um trabalho lindo nesse sentido. E o Uberaba é um deles, né? Quer dizer, tanto que já se fez para a inclusão, né? Essa inclusão daqueles que apresentam necessidades especiais nas escolas. E também o problema da comunidade participar disso, né? Por exemplo, questão de ônibus, o cadeirante, a dificuldade que ele tem para entrar, né? A dificuldade que o outro tem, que está... Um dia desse, eu me irritei profundamente. Eu estava subindo, em frente ao Sírio-Libanês, eu estava subindo a Major Eustáquio e de longe eu estava avistando uma senhora que havia descido do passeio com a bengala, tentando atravessar a rua. E ninguém dava passagem, ninguém parou. A hora que eu cheguei perto dela, verifiquei. Quer dizer, ela não tinha condição de se locomover com rapidez, inclusive estava com a bengala. Eu tive que interferir, me arriscar, parar o trânsito e conduzi-la para o passeio da outra margem. Ninguém se sensibiliza para isso. A hora que eu fiz o sinal pedindo para parar, um motociclista passou direto. Quer dizer, é no automóvel, é na motocicleta, é na bicicleta e a pé também. Passa por cima. O problema da sensibilidade, ser sensível, né? Quer dizer, gostar das pessoas. Primeiro da gente, depois dos outros, né? Gostar. Quer dizer, cuidar, ter zelo, né? Tem uma frase muito... Ser acolhedor, risonho, né? Sorria. Vamos sorrir, vamos receber bem o outro, né? Isso na escola, imagina. Na escola, eu tenho a impressão, é claro que eu já estou fora da sala de aula faz algum tempo, mas não tinha muito problema de ordem disciplinar, tá? Porque primeiro estava atento, primeiro sabia respeitar, primeiro sabia impor limites, que há necessidade de impor limites em casa, na escola, na educação infantil, no ensino fundamental e mesmo no ensino superior. Nós temos que nós não podemos deixar, há uma indisciplina na sala de aula, eu não dou aula, eu vou embora, eu vou para a sala do diretor.
Não, eu vou resolver, o problema é meu. Eu preciso resolver. Mas eu preciso ser aceito pelos alunos. Como é que eu vou ser aceito pelos alunos? Eu vou ser aceito pelos alunos amando-os, respeitando-os, tratando-os com respeito. Professor, o programa está quase terminando, mas eu ainda quero fazer duas perguntinhas rápidas. Uma é sobre o modelo de vestibular, né? Que escraviza, que maltrata o volume de informação, que é uma coisa mais ou menos que técnica. A pessoa tem que ser adestrado ali para fazer a prova e entrar na universidade. Diferente de alguns outros países que não adota este modelo. Como é que o senhor faz esta análise do vestibular no Brasil? Olha, eu sempre trabalhei num sistema assim. Já melhorou um pouco, né? Já foi pior, já foi mais opressor do que é agora, mas ele continua também, né? Quer dizer, as escolas deveriam merecer por parte do governo exatamente um acompanhamento, né? Um acompanhamento nas suas avaliações, no seu desempenho durante os anos. Podemos colocar no ensino médio, né, que só temos esse exame aí. Esse exame já veio melhorar, né? Melhorou um pouquinho, torna-se menos tenso do que o vestibular lá no dia para fazer aquelas provas, 50 questões disso e tal. Agora não, tem o Enem, né? Melhorou um pouco, mas nós não vamos fugir dessa situação, exatamente porque nós não temos condição deste acompanhamento, porque o acompanhamento teria que ser feito na escola. Existem escolas e existem escolas. Quer dizer, essas escolas, com o desejo de aprovação, poderia faltar com a ética. Então, é complicado. Com essas análises potentes que o senhor tem sobre a educação, né, e bastante consistente pela experiência mesmo, pela sua vivência e seus estudos, se o senhor tivesse que elaborar um plano de governo para a área de educação no Brasil, o que o senhor iria priorizar dentro desse projeto? Eu iria priorizar a biblioteca, incentivo às bibliotecas, criação, aumento das bibliotecas. Mesmo sabendo que as pessoas estão lendo poucos livros? Exatamente, para fazê-las ler. Porque o professor de comunicação e expressão, professor de português, o professor de literatura, ele cria no aluno o gosto pela leitura. Tá? Agora, ficar só no computador, tirando a pesquisa do computador, fica muito pobre, né? Porque eu não vou me enriquecer. Então eu tenho que abrir o livro e tal. Quando eu vi assim, coloca-se apostilas e tira-se os livros do Ministério da Educação. Eu falei, o caminho não é esse. O caminho não pode ser esse. O caminho é através dos livros do Ministério da Educação, que é um presente do governo para o município. Então nós vamos aproveitar e vamos entregar aos alunos esse material. Agora, lá dentro da biblioteca, eu tenho vários autores para enriquecer aquele livro doado pelo Ministério da Educação. Não vai ser só ele, porque ele também, como a apostila é limítrofe, ele também é. Aí, além da biblioteca, o senhor incluiria? Sim, eu incluiria preocupação com o esporte na escola, o esporte na escola, né? Porque depois ele sai, aí ele vai para fora, né? Veja o espetáculo que o Brasil está dando por aí, em matéria de dança, de ginástica, etc., né? Eu faria também uma preocupação com referência, tentar melhorar o salário do professor, tentar melhorar, como nós conseguimos na época do governo do mestre Silvério Cartafina Filho, os professores que eram naquela época primário praticamente, ou as 4 primeiras séries do ensino fundamental, eles ganhavam um salário mínimo.
E quando nós saímos, mesmo com arrecadação pequena, nós deixamos um aumento de 42% em cima do salário mínimo. É mais ou menos o que eles ganham hoje. Hoje parece que eles estão ganhando um pouquinho mais. Então tem que valorizar o professor, tem que dar oportunidade ao professor de se enriquecer. Cursos dentro da escola. Não é num determinado prédio, não. Na escola. Ou se não, no prédio, eu estou sempre levando os professores das escolas a reciclar, trazendo professores, autores de livros, etc. Já imaginou a visita desses autores de livros infantis na escola? Era a coisa mais linda lá no colégio onde eu estava. Menino maluquinho. Que você foi professor, diretor do Colégio Marista Diocesano, então, né, também. Que lindo. Até a emérita professora Vânia, de literatura, abriu uma biblioteca, né? Uma livraria Menino Maluquinho. Aí uma mãe chegou a me perguntar quanto que o colégio ganhava de mandar comprar lá. Eu falei, nada. Né? Ela, inclusive, vem graciosamente ministrar curso aqui para os professores. Ela está nos ajudando. Agora, a gente manda comprar lá, porque lá é que tem. Que é o nome da obra do Ziraldo, né? Exatamente, do Ziraldo. A beleza que foi a vinda dele, os meninos interagindo com ele. Lindo, lindo. Educação é tudo, tá? Educação é tudo. E no dia do professor, dia 15, eu deixo a minha mensagem de crença, de fé, de esperança no professor, no educador. Em homenagem ao professor, né, ao educador, que é comemorado dia 15, como o professor Vilarinho disse aqui, para prestar uma homenagem a todos vocês, eu trouxe o professor Vilarinho aqui para o estúdio na Praça Rui Barbosa, aqui no Paço Municipal Major Eustáquio, que a nossa entrevista foi aqui no Salão Nobre, que tem o nome de vereador Mário de Assis Guimarães, que fica no pavimento superior do Paço Municipal Major Eustáquio. Também parabenizo a todos vocês. Muito obrigada pela presença aqui. Foi uma alegria imensa poder entrevistá-lo. É recíproco. Muito obrigado. Eu agradeço também imensamente a sua companhia, por você me acompanhar e até breve.